O que fazer quando tudo dá errado? Se você, eu não sei como você é quando fala de planejar o tempo de férias, tempo de descansar, o tempo de estar com a sua família, depois de um longo ano cansativo, né? Mas eu faço algumas coisas que eu quero dizer para vocês. Por exemplo, um deles eu peguei um vidro legal, bonito e transparente, claro. Na época que você tinha dinheiro, isso foi em 2019, que a gente usava muito dinheiro ainda, porque hoje praticamente a gente não vê dinheiro, todo mundo está te pedindo moeda, né? Tem moeda aí? O senhor tem que ajuda no troco? Ninguém carrega mais. É plástico agora. Mas ainda tinha, então eu fiz o seguinte, coloquei aquilo lá num lugar que era visível, e a gente sempre marca um tempo antecipado, claro, para as férias. Então, cada dia a gente tinha um dinheiro, a gente colocava ali, eu colocava ali, e estávamos olhando ele, aumentando e lembrando, tentando viver já o clima aqui agora, não esperando daqui 6, 7 meses, mas fazer agora, viver esse clima legal. Então a gente ia fazendo isso e olhando, e depois pegava aquilo e transformava em alguma coisa, né? Para aquele tempo de férias da gente. Então, foi isso. A gente faz assim. Uma outra coisa que eu faço, eu tenho também um aplicativo que faz contagem regressiva. Então, falta 120 dias, falta 119 dias, falta 117. E eu sempre estou olhando e lembrando, Rosani, a gente vai viajar tal dia. Vai se preparando para você curtir esse tempo para ser legal. Então, só para você entender, é assim que a gente planejou. Só que essa de 2019 tinha algumas coisas mais. A gente estava sem carro, mas nós tínhamos recebido um acerto de uma financeira. Então, eu falei, vamos fazer um pouquinho melhor essa? Então, eu tinha alugado um carro bem legal, né? E a gente vai viajar com ele, ficar vários dias e curtir esse tempo onde a gente gosta de ir sempre. E foi mesmo. Entramos nesse carro gostoso, chegou aquele dia, pegamos, minha esposa levou a mãe dela junto na viagem, e para deixar, não para, a gente nunca viaja com ninguém, mas para ela ficar nas parentes dela em Curitiba, que ela queria, então ela ia ficar lá. E foi legal ver minha mulher e ela na viagem daqui até Curitiba, conversando e relembrando coisas da infância que eu nunca vi elas fazerem, né? Sempre gente, família, a gente ouve sempre muitas coisas assim, não, nem quero conversar, não, mas elas estavam conversando coisas bem legais. Falei, que bom, que viagem, chegamos bem em Curitiba, almoçamos numa tia, passamos um tempo com ela. Quando a gente chega na casa do meu pai, que minha mulher entra e está lá dentro com a minha mãe do coração, de repente, a Sueli, eu estou ainda lá fora, estou ainda com as coisas, tentando mexer nas malas, abrindo o carro e tal. 5 minutos ela volta, a Rosani está passando mal. Não, eu falei, deve estar com uma tontura. Quando eu vou para ela, minha mulher já não falava. Minha mulher tentava se comunicar e pensa que desespero olhar para ela, com seu rosto meio diferente agora, e ela no desespero tentando dizer algo e não falava nada com nada. Em 5 minutos que a gente estava lá. Resumindo para você, a gente foi para o hospital, ela ficou, os dias que nós íamos ficar de férias, ela ficou numa UTI, naquele lugar. Na UTI. O carro que eu pensei que eu ia fazer viagem, curti aqueles dias, descendo a serra e tal, o que aconteceu foi que eu fui para o hospital e voltei. Fui para o hospital e voltei. Eu falei, não ia precisar de um carro desse jeito caro para ir para o hospital e voltar, mas tá bom, fazendo isso. E voltamos sem saber o que ela tinha ainda. Porque ela ficou todos esses dias, teve convulsão, ficou amarrada também lá até ela ficar bem, e a gente volta sem saber o que era, porque pensamos que era um AVC, fizeram tudo, mas depois ficou com uma desconfiança que era esclerose múltipla, e isso era assustador. Voltamos para cá, com tudo isso que você imagina, nós planejamos, queríamos curtir o melhor possível, e aí você troca suas férias, cancela as suas férias, fica no hospital e volta. Aqui, aí logo vem pandemia, todo mundo é fechado dentro de casa, você sabe que nós passamos. Ainda mais complicado, ela já não queria sair mesmo, então a gente fica fechado nesse período. Novamente, dentro desse período, ela vai de novo, aparece, mesmo com os tratamentos que estava fazendo, a gente não tinha muito ainda definido o que tinha, ela tomava os medicamentos, não sabia, ela convulsiona e agora muitas vezes, aí fica mais 18 dias aqui. Bom, passando tudo isso, encontrou agora, sabíamos qual era o resultado, graças a Deus ela estava em casa, tomando medicamento para aquilo que os médicos disseram que ela tinha, falou, agora vamos arriscar uma viagem, vamos mudar isso tudo, né? Vamos para a gente viajar e curtir, ver se apaga esse negócio de ir para as férias e ser assim, porque já tinham acontecido outras coisas. Estou resumindo para vocês. Então a gente termina um encontro de casais aqui na sexta-feira com vocês, foi legal. No sábado já estávamos de manhãzinha, viajamos para Curitiba. Chega em Curitiba,
Estamos almoçando com meu pai, que a minha mãe do coração tinha pedido, você não pode vir antes? Eu ia na segunda, falou, vem antes. Vem porque é aniversário do seu pai, de 81 anos, para você estar com ele, vai ser um presente. Então todos os filhos foram, nos reunimos, outros também parentes estavam, sobrinhos, e a gente está reunido lá e de repente, mais tarde, eu penso que é perto de umas 5 horas, eu recebo um telefonema do Micael, pai, presta atenção aí nas coisas, porque nós positivamos aqui, é bom que você dê uma olhada como estão as coisas. Bom, a gente tentou afastar deles, mas quando você já faz isso, já teve o tempo, almoçou com eles, esteve bem perto. Uma prima nossa acabou pegando, eu tinha uma cunhada que estava grávida, mas a gente ficou longe, agora com máscara. Já no domingo, apareceu e a Rosani estava com Covid. Lembra, a gente está de férias, a gente foi para as férias. A gente queria curtir, falou, vamos acabar com essa questão, vamos resolver para ser melhor. Então, agora ela vai ficar trancada num quarto, não do hospital, mas na casa do meu pai. De novo, por um tempo, que vocês sabem que a gente tem que assinar um documento e ficar realmente recluso. E aí eu estou decidindo agora, como eu faço? Acho que a gente vai voltar, vamos para casa, porque eu não tinha nada. Quer dizer, não deu negativo para mim, então tá bom. Então, enquanto eu estou decidindo, fui falar com ela, ela estava com muita dor. Ela falou, não quero voltar, não tem jeito de eu viajar assim, eu não aguento para casa. Bem, eu não entendi nada, eu pensei que ela quisesse. Eu estava muito preocupado com meu pai, porque meu pai estava com problemas sérios, fez cirurgia no coração, está com um problema lá na medula, está com plaquetas baixas, então eu sabia que ele não estava feliz de saber que a gente estava ali daquele jeito. E aí, dali 2 dias, ó, quem está também com Covid? Eu, 2 dias também. Então, eu já tinha adiado por causa da Rosani, agora eu estou. Então, já tinha feito uma... Então, nós passamos todos esses dias, não das férias, mas parte das férias, fechado no quarto, tossindo de um jeito que eu pedia, Senhor, eu não quero tossir mais. Não dá. A dor aqui era tão grande que não tinha jeito. Olhando para ela, ainda minha voz está melhorando. Um pouco. E você ouve todas as coisas, e passando essas dores todas, então, eu tinha alguns amigos que disseram assim, pastor, não era para o senhor ir. O senhor não pode sair de férias, fica aqui em Londrina. Não viaja, né? Os irmãos queridos, é desse jeito. Um outro amoroso pegou e falou assim, pastor, não passa na casa do seu pai, filho. Vai direto para a praia. Não faça aí, que senão o senhor fica doente. Aí se você vai conversar com meu pai, ô filho, não vem para cá não, filho. Você só vem em casa me visitar para ficar doente, ficar aqui fechado, né? Então aí é mais ou menos essa história, né? Bom, a gente consegue ficar livre de todas essas coisas, mesmo tossindo, doendo. Meu pai levanta no segundo dia, depois que eu estava, e diz assim, filho, porque a preocupação era ele, eu orei a Deus, você vai ficar, vocês vão para essa, vocês têm que ir, você não pode acontecer de novo, vocês têm que descer para lá e descansar. Então você vai ficar aqui em casa, seu Eli vai cuidar de vocês dois, já cuidou do Rafael que esteve assim, que é meu irmão, e eu fico também fechado aqui, foi desse jeito mesmo, cada um fechado num canto dentro de casa, tossindo, inalação, tudo que você imaginar, eu fazia todas as noites, mas eu nunca tossi tanto na minha vida. E mesmo assim, conseguimos adiar 2 vezes, permitir, e a gente desceu. Tá bom, no segundo dia, quando nós estamos lá, você pensa que terminou? Não terminou, e eu estou resumindo. No segundo dia que nós estamos lá, na praia, eu já sabia que com o inverno ia ser difícil o sol. Mas no segundo dia ia ser aniversário da Rosani, então eu orei a Deus quietinho, só eu. Agora eu estou mais esperto, falei, Senhor, seria tão legal que o Senhor desse um dia de sol muito gostoso, porque é aniversário dela, olha quantas coisas ela passou, e ela adora isso. Seria tão bom, porque a gente vai poder andar na praia, gostoso, pelo menos isso vai ser bom para ela. Gente, vocês não acreditam, levante de manhã, está o sol, a coisa mais linda possível. Que tinha. Tomei coragem, esperei um pouquinho, falei, Rosani, eu orei por isso. Pedi, Senhor, dá um dia bonito, dá um dia legal. Aí eu tinha coragem, eu tinha pedido, falei, então eu estou agradecido a Deus por isso. Tem uma pessoa que cuida das atividades lá, sempre tem profissionais, ele chega, gente, bom dia, ele mexe com todo mundo, e fala, olha, daqui a pouco nós temos atividade para as crianças, nós temos isso, tem aquilo, tem um monte de atividade para você, vai ser legal. 10 minutos que essa filha da mãe sai de lá, o tempo fecha. 100 por hora, vento a mais de 100 por hora. Assim, caiu os vidros da entrada, caiu o vidro do refeitório, não pôs ninguém em segurança, nem estava bem. Mas ventou, que eu nunca vi na minha vida daquele jeito. Nós fomos para o quarto. Pior que eu já tinha falado para ela que eu orei e tinha agradecido a Deus. Devia ter ficado quieto.
Legal, não é? Aí você lembra os irmãos, não marca mais férias, não sai mais, não passa no seu pai, não faz isso. E você fica olhando assim, e rindo, fiquei rindo. Falei, tá bom, é assim que são as coisas. Bom, deixa eu dizer para vocês que, claro que eu tinha que refletir sobre isso e tentar entender, Senhor, qual é a lição. Qual é a lição disso tudo? O que o Senhor tem para mim? O que fazer quando tudo dá errado? Nesse momento, quando eu estou falando, Lucas. Falei, Lucas, ouve, depois Deus vai te abençoar. Que pregou domingo passado. Ajeitou suas contas, deixou certinho, está lutando. Bateu na traseira de um carro, como Uber. Ele falou, mas eu tinha pagado minhas contas, estava tudo bonitinho. Aí o seguro paga o outro, mas o dele, ele tem uma franquia, que a franquia e o conserto dele compensa ele consertar. Mas cadê o dinheiro? Como é que faz? Mas eu não estou servindo o Senhor, não estava aqui? Orei, o Senhor não era para dar o melhor? Então eu falei, ô Lucas, essa mensagem é para você, porque eu já apanhei bastante, né? Já aprendi bastante, essa mensagem é para cada um de nós que estamos aqui. A palavra de Deus, o que Ele colocou no meu coração foi Tessalonicenses 5,18, que eu queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos? Diz assim, deem em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele está dizendo para mim, e quem está dizendo isso aqui é um homem, Paulo, que não está falando uma palavra assim, ó, é o seguinte, há um princípio espiritual que vocês devem aprender. É um princípio. Mas ele está falando de uma realidade da sua vida. Quem está falando aqui é quem levou chibatadas, chicotadas, que perdeu tudo por causa do nome de Jesus, que foi preso, abandonado, você vê, ele é abandonado na prisão pelos amigos. Naufrágios, fome, tudo que você pode imaginar, é ele que chega para mim e diz para você, meu aprendizado com Deus, ele está dando uma orientação a esse povo, olha, o que vocês devem fazer? Decidam isso na vida de vocês, a darem graças em todas as circunstâncias, porque ele está dizendo assim, essa é a vontade de Deus, não é a sua, não é a minha. Nesse momento a gente tem outras vontades, mas ele diz a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida é esse. Então, ande comigo, primeiramente, eu quero que você veja o seguinte, o que fazer? O que é que a gente faz quando a gente planejou as coisas e elas dão errado? Primeiramente, eu quero que você fale comigo, põe lá para mim esse slide, o slide 3. Vamos lá? Assuma a atitude certa. Por que eu estou dizendo isto? Quantas pessoas que a sua atitude já é uma atitude de perder, é uma atitude realmente de tornar pior a situação. Qual é a atitude? De reclamação, né? A situação ficou difícil, de desespero, de maledicência. Quantas pessoas você ouve bravejando? Ou outros de desistência, medo, frustração. Eu sei que essas sensações virão. Ninguém está livre delas virem. Mas o que eu aprendo com Paulo, e quando ele fala para a gente dar graças em todas as situações, ele diz assim, você vai ter que olhar para a palavra de Deus e para os princípios que você aprendeu, e da vida a quem você pertence, para ter uma atitude certa se você quer vencer as situações que virão sobre a vida. E não só boas, não só ruins, como boas. A gente pode ter uma atitude errada. Então ele diz, tem uma atitude certa. E a atitude certa, ele falou, nutre no seu coração gratidão a Deus. Porque é um momento de reclamação. É um momento de maledicência para muitas pessoas. É um momento de olhar para as coisas de uma forma negativa. Ele falou, nutre um coração agradecido a Deus. Uma pessoa que tem atitude errada, ela fica procurando culpados. Não, fui eu sabia, por que eu fiz isso? Eu sabia que sempre dá errado, mas eu faço. Né? A minha mulher sentiu assim. Eu falei, deve ter alguma coisa errada comigo. Se eu não pego Covid, eu não tinha explicação para ela. Ela falou, sou eu o problema, sou eu a leprosa. Ela estava sentindo mal desse jeito. E é assim que muitas pessoas sentem. Muitos vão sentir assim, eu me sinto um João Ninguém. E Jesus está dizendo assim, eu chamei vocês, e a atitude é, eu quero que vocês sejam mais que vencedores. Você entende? Essa postura de mais que vencedor. Porque pense comigo, o que é que uma postura de desistência e de reclamação
pode fazer por uma situação, mudar uma situação que está ruim? Ela piora. Então, o que ele está dizendo assim, você vai fazer uma coisa que vai piorar, por que você não arrisca e acredita? Acredita que pode ser diferente. Acredita que tem uma saída e luta por isso. E não vai ajudar em nada quando a gente olha para as coisas e reclama. E isso só vai tirar a nossa esperança, vai encher o nosso coração de tristeza. Mas se a sua atitude for de coragem, de fé e de confiança, você vai encontrar a saída. Deus vai dar uma saída para você. Então tenha a atitude certa, é uma decisão que você tem. Você tem que preparar agora. Por exemplo, se eu vou ao mercado e as pessoas devolverem dinheiro, eu não tenho que pensar. Devolverem não, me derem dinheiro a mais, eu não tenho que pensar. Eu já fui com uma decisão. Toda vez que isso acontecer, eu devolvo. Não é meu, não me pertence. Quando eu estou dirigindo meu carro, eu vi o perigo que é na estrada. Quantas pessoas pegando aquelas linhas contínuas, ou em cima de pontes, ou em lugares sem visão, e expondo todo mundo ao perigo, mas eu já tenho uma decisão, eu não posso fazer isso, por causa da minha família, por causa das leis, por causa das outras pessoas. Eu espero que você entenda que isso é uma coisa que a gente faz antes. Isso aqui deve pautar a sua vida. Deixa eu me lembrar, cada vez que as situações forem complicadas, eu preciso ter a atitude certa, e a atitude certa eu preciso olhar para Deus e olhar para as coisas que Ele tem para mim. Então a segunda coisa aqui para a gente fazer quando tudo der errado, é encontre, fale comigo, é o próximo, e tem 4. Vamos falar juntos? Encontre motivos para agradecer. Se você mantiver a atitude certa, você vai encontrar motivos para agradecer mesmo no meio daquela situação. Nós conseguimos rir. Nós conseguimos rir. Naquele momento que era aniversário e aquilo aconteceu daquela forma. Nós conseguimos ficar presos, fechados num quarto, e ainda o nosso coração continuava vendo coisas. Meu coração estava muito forte nisto. Eu não fiquei prisioneiro, porque esse é o problema, prisioneiro da tristeza, prisioneiro da desistência, da reclamação. Está vendo? De novo aconteceu, já aconteceu uma vez, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que mudar a minha vida, né? Aquilo, quando você encontra motivos para agradecer, não vou dizer que o problema vai sumir, porque tem situações que são graves. Por exemplo, como é que a gente vai chegar agora e dizer para a Lourdinha que perdeu o seu irmão? Falou, não, irmã, não é nada. Não tem jeito de dizer não é nada, é duro. Então, agradece a Deus que passa, também não é assim. Mas o que Deus pode fazer é minimizar essa situação no seu coração e não fazer o que Satanás quer fazer, parecer uma coisa maior, mais grave, em que leva você a ter medo, a desistir. Então, quando você encontra motivos para agradecer a Deus, vai fazer isso com você, vai tornar aquela situação menor, ou talvez no tamanho que ela precisa ser, e não ser tudo isso que parece esse vulto tão grande. Algumas coisas, ao procurar motivos para agradecer, você vai mudar a direção da sua mente, da tristeza e do medo, para a direção da fé e da esperança. Porque quem perdeu a fé e perdeu a esperança, e perdeu o motivo, quando ele olha para aquilo que Deus já tem feito, porque esse é o objetivo de quando olhamos e encontramos motivos para agradecer, a gente vai lembrar da ação de Deus na nossa vida. A gente vai olhar para Ele, vai olhar com fé, vai tirar esse medo, vai criar esperança no coração. É isso, Ele muda a sua mente de uma direção para outra. Ao procurar motivos para agradecer, você vai mudar também a direção da sua mente, das suas limitações, porque eu estou olhando agora, estou vendo, não tenho o que fazer, não dá, eu não posso. Essa situação é complicada demais, e eu vou poder olhar para o poder de Deus, para aquele que pode todas as coisas. Amém, irmãos? Você vai sair do submundo do não posso, para ir para a esfera daquele que pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Quando eu e você temos a atitude certa, e a gente procura encontrar motivos para agradecer a Deus, eu tinha uma lista grande de coisas maravilhosas, mesmo que eu tivesse que voltar para casa. Mesmo quando a minha esposa voltou, naquela primeira vez, nós voltamos. Minha esposa não, eu voltei com ela, né? Graças a Deus, né? Nós voltamos de Curitiba a primeira vez, ficamos todos aqueles dias. Ainda a gente tinha ela lá no hospital, quando ela voltou, que ela desceu do quarto, quando ela saiu da UTI e foi para o quarto, ela falou assim, Deus tem um propósito para a minha vida, porque se Ele me permitiu viver e passar por isso, Deus tem um propósito para a minha vida. Essa é a ideia de encontrar motivos. A terceira coisa para fazer quando tudo der errado, quero que você fale comigo, vamos falar juntos? Lembre-se que a sua vida
está nas mãos de Deus. Que nós esquecemos. E você vai ter o sentimento de estar sozinho. Você vai achar que Deus não está se importando. Mas o fato de você sentir assim, achar assim, não muda quem Deus é. Deus continua sendo o mesmo. Amém, irmãos? Quantas vezes nós ouvimos dos pastores? Nossa, pastor, eu preguei, desci, eu subi com um sentimento de que não estava conseguindo falar o que tinha que falar. Depois eu desci, achei que não consegui realmente comunicar. E aí vem as pessoas dando testemunhos, dizendo, pastor, a minha vida foi abençoada demais com a sua palavra. É isso que a gente ouve constantemente dos pastores. Eu falei, desconfie dos seus sentimentos, eu tenho falado. Não suba lá pensando nos seus sentimentos nunca. Suba pensando assim, eu quero comunicar aquilo que Deus tem feito na minha vida e o que Deus vai fazer no seu coração. E se livre dos sentimentos, porque os sentimentos não são verdadeiros. Deus é verdadeiro. E eu gosto de 1 Coríntios 10:13, porque está falando que quando ele diz para você firmar a sua vida, e você viver e vencer as situações, e quando ele diz que as situações, por mais complicadas que sejam, você está sob os cuidados de um Deus fiel, isso muda tudo. Porque quando fala de um Deus fiel, está dizendo assim, de um Deus que não muda, mesmo que você mude. De um Deus que não erra, mesmo que você erre. De um Deus que não esquece, um Deus que não falha, um Deus que não abandona. Um Deus que haja o que houver, Ele mantém o compromisso com você, porque Ele te ama. Deus fiel. Eu e você precisamos crer nisto. Lembrar que a sua vida e a minha vida estão sob os cuidados, estão nas mãos, eu acho especial demais, você está nas mãos de um Deus fiel, que tudo pode mudar, tudo pode acontecer, mas aqui nada vai mudar. Sua vida está nas mãos dele. Amém, irmãos? E você precisa decidir pôr isso no seu coração, crer e viver assim. A quarta coisa que você deve fazer quando tudo der errado é, lembre-se, fale comigo lá, vamos lá? Lembre-se que a vontade de Deus é maior e melhor. É um problema que eu estou olhando para mim agora. Minha vontade não aconteceu do jeito que eu queria. E eu me frustro. Eu planejei. Estou chateado agora. Não estou entendendo agora. Na oração de Jesus, no Getsemane, logo antes da crucificação. O seu sofrimento diz que foi tanto, que ele sangrou por dentro. E por ele sangrar, diz que as gotas de suor eram gotas de sangue. E cada uma das 3 vezes que Jesus foi, orou, voltou, foi, orou e voltou, você vê uma insistência dele, pai, eu não quero passar por isso. Não quero passar por isso, pai. É angustiante demais. Ele sabia o que seria. E o pior é que não é só, quando você olha no Velho Testamento, não é uma coisa de Romanos. Diz que todo aquele que fosse levantado na cruz, lá no Velho Testamento, antes de Romanos, eu digo dos romanos agirem, existirem, eram amaldiçoados por Deus. Então o problema não era só ser amaldiçoado pelo povo. Um crucificado é amaldiçoado por Deus. Ele já disse. E Jesus seria. Porque iria levar o seu pecado, o meu pecado. Então a dor que Jesus tem é muito grande. Não só a dor de cruz, não só física. O problema dele é muito mais sério, porque ele vai perder tudo que ele tem de relacionamento com o Pai, de intimidade, de alegria, né? De comunhão. Vai ser quebrado porque agora ele vai sentir o ódio de Deus, não para a pessoa de Jesus, mas para aquilo que ele representava. Então ele diz, pai, eu não quero passar por isso. Imagino que ele deve ter dizer, eu tenho medo disso, pai. Não gosto dessa situação. Mas há 2 coisas que acontecem. Ele falou, se possível, se dentro dos seus planos tiver uma forma, por favor, se possível, muda isso. Mas logo imediatamente diz, contudo, pai, seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Aí quando a gente vai olhar para a vontade de Deus, porque eu estou dizendo, lembre-se que a vontade de Deus é maior e melhor. Quando a gente vai olhar para a vontade de Deus, Romanos, Paulo está descrevendo assim, que o plano de Deus é que a gente conheça a vontade dele, que você se apresente como um sacrifício a Deus todos os dias, que passe por uma renovação da sua mente todos os dias,
a ponto de você conhecer, eu e você conhecemos a vontade de Deus, e ele descreve a vontade de Deus, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Bom, ele não colocou essas três coisas por acaso. Então eu fui no original tentar entender um pouco mais e resumir para você o que ele quer dizer. Quando ele fala de boa, no original está dizendo assim, a palavra de Deus ela é útil para as nossas vidas. Quantas coisas que eu e você nos envolvemos, nos comprometemos, que são inúteis. Chega a doer quando a gente ouve determinadas coisas que as pessoas estão fazendo. Fala, por quê? O que isso vai construir? Que isso vai acrescentar na vida? Por que essa amizade? Por que esse compromisso? Por que esse lugar? Mas as pessoas fazem coisas que não são úteis. Ele diz, a palavra de Deus é útil. Cada vez que você, a vontade de Deus, cada vez que você tiver contato com a vontade de Deus, está dizendo assim, ela é boa para a sua vida. Ela vai fazer algo na sua vida. Ele diz assim que também ela é agradável. O agradável dá a ideia que ela é apropriada. Está dizendo assim, ela se encaixa perfeitamente nas nossas necessidades. Fazer a vontade de Deus não é uma coisa que você fala, e agora? Vou ter que fazer esse negócio? O que isso quer dizer? Não, está dizendo é apropriado. Ela se encaixa. É exatamente aquilo que você necessita quando eu conheço a vontade de Deus. E é nas situações difíceis que nós somos levados para entender a vontade de Deus. Quando diz que ela é perfeita, está dizendo assim, ela é completa. Quantas coisas que nós tentamos fazer para preencher a nossa vida e a gente não consegue. Por isso, até o João disse no domingo passado, quando ele orou, dizendo que ele teve contato com um texto que está dizendo assim, que o comer e o beber e o aproveitar disso vem de Deus. Porque essa é a verdade. Tem muita gente que vai conseguir muita coisa, falou, mas não vão usufruir. É interessante quando você vai olhar provérbios sobre usufruir, ou também outros textos do Velho Testamento falando de pessoas que quando saem da vontade de Deus, ele está dizendo assim, você vai casar, mas você não vai aproveitar a sua esposa, outro vai. É horrível isso. Seus filhos, seus negócios. Estava conversando com um amigo que também passou por uma situação difícil e ele disse assim, olha o que eu acabei de receber. E a pessoa está dizendo, saca essa rolha e manda essa taça de vinho e toma. Era mais ou menos assim. Por quê? A ideia é assim, o marido daquela mulher guardou numa adega todos os vinhos mais caros que ele podia, e por muitos anos de envelhecimento, e nunca aproveitou. Ele morreu, ela casou com o mais novo, e o cara abria tudo quanto é vinho que podia, e curtiu, acabou logo com o vinho. E não era uma história, é verdade. Porque essa é a ideia que Deus está dizendo, quando a gente sai da vontade de Deus, são os outros que vão aproveitar tudo o que você construir. Por isso que a gente precisa aprender, isso é a palavra de Deus. É caminho amaldiçoado, é sem a bênção dele. Por isso precisamos conhecer. Ele diz, a minha vontade é perfeita, ela te preenche, ela te completa. Você não vai precisar de mais nada. A gente faz coisas e não aproveita dessas coisas. Pode pegar esses jogadores que são os mais ricos hoje, que ganham mais dinheiro possível. Veja os carros que eles têm. Veja os relógios que eles têm. Veja a vida que eles têm. Constantemente você está ouvindo sobre a infelicidade, sobre o vazio deles. Não tem pior coisa de que você querer pegar o que você quiser e você pega e olha. Tá bom, não gostei dessa BMW, eu vou comprar um Jaguar, tá? Esse Jaguar, não, a cor dele, e aí ele não tem prazer. Não aproveita. Somente a vontade de Deus é perfeita, ela preenche completamente. E eu queria então que você lembrasse da vontade de Deus. Ele está dizendo assim, a vontade de Deus é maior e é melhor para a sua vida. Amém? Você está lutando com a sua vontade? Você está lutando com o seu desejo? Você está lutando com o seu plano? Na verdade, você está lutando com a vontade de Deus. O Lucas me disse, pastor, já entendi. Estou usando o que ele falou essa manhã. Deus me deu uma lição. A primeira foi que eu estava correndo demais, porque é legal. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro entra. Então fui trabalhando. Sabe o que eu fiz?
como o restante tudo deu errado, nós sentamos, faz tempo que eu não faço isso, sentamos com o Caleb no chão, brincamos com ele, e foi a melhor coisa que a gente pôde fazer. Eu já entendi Deus dizendo, põe um freio, você está correndo demais. Essa é a ideia. Deus vai permitir essas coisas na nossa vida, e se a gente parar para prestar atenção nas lições, parar para ouvir Deus, então Ele vai mostrar qual é o plano maior e melhor que Ele tem para as nossas vidas. Para mim, o que nós devemos fazer é, quando essas coisas acontecerem, é levantar as nossas mãos e os nossos olhos para os céus e dizer, Pai, faz a Tua vontade na minha vida, Senhor. Não estou entendendo nada, foi tudo complicado demais, mas eu sei que o Seu projeto é o melhor para mim. Eu fiz um planozinho, mas o Senhor diz que os Seus planos são os melhores para mim. Então, pare de olhar para a situação, levante a sua cabeça, olhe para Deus. Fale, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Seja feita a Tua vontade na minha vida. Diga assim para Ele. A quinta e última coisa, porque existem muitas coisas, só estou falando algumas para fazer quando tudo der errado fale comigo lá, vamos juntos? Creia. Creia que dias melhores virão. A gente acabou de cantar na música. Antes, dizendo isto. Que a gente pode confiar, pode vir o que for, a gente pode confiar num Deus que jamais nos abandona. Essa é a verdade. Um Deus que quer sempre o melhor para as nossas vidas. Quando você olha, eu enfatizei isso, marquei lá, porque falando, de agora em diante vocês são meu povo. Isso é maravilhoso. O dia que você se batizou, que você fez um compromisso, falou, agora você é meu, não se esqueça disso. Amém? E ele disse, porque você me pertence, eu vou cuidar de você, todos os que o Pai me der, eu não vou perder nenhum deles. Não vou perder, vou cuidar de cada um. Então, mesmo que as coisas sejam complicadas demais, você precisa pôr no seu coração, dias melhores virão. E a Bíblia está cheia de promessas de Deus. Para a gente deixar de olhar para o aqui e agora, mesmo que ele seja real, e a gente mudar o nosso olhar, na direção do nosso olhar, para a esperança que Ele tem. Hebreus 12:2, eu quero que você leia comigo. Está falando de Jesus, vamos ler juntos. Diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele estava vendo o que ele estava vivendo, sim. A situação dele não tinha saída. Era uma situação complicada demais. Porque é a morte de cruz, rejeição. Qual seria a sua atitude, a minha atitude? Seria o fim, acabou. Se a gente não tem esperança, se a gente não entende e não vê propósito em tudo que acontece na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que fica, não, fui eu culpado, foi fulano que foi culpado, foi Deus que abandonou, não, foi Satanás que está agindo. E a gente fica falando tanto isso, que a gente acaba abrindo porta para tantas coisas. Não importa para você se você foi o errado, se foi alguém que causou isso para você. Se foi Satanás que aproveitou de alguma situação e tornou ela pior. O que você não pode ter dúvida é que Deus nunca de Deus vai ver qualquer mal para a sua vida. Amém? Fala assim, eu tenho o melhor, você é meu filho, eu te comprei, você me pertence. Então, mesmo que a situação seja complicada, ele diz, e seja muito diferente do que você planejou, não vou deixar que isso te faça mal. Creia nisso, irmão e irmã. Confie nisto. Interessante que o olhar de Jesus, levando em consideração a realidade difícil, que é a morte, abandono, tudo aquilo, mas a sua fé fez ele ver além, algo extremamente maior do que ele estava vivendo naquele momento ou iria viver. Diz assim, em troca da alegria que estava proposta. Deus nunca vai permitir que você entre numa situação e fale assim, eu estou aqui. Por que você está aqui? Não sei por que eu estou aqui. Porque cada vez que nós corremos para Deus, falarmos com Deus, Ele diz, você jamais estará sozinho na situação, estou com você. Pode me clamar,
pode falar comigo. Eu vou responder você, eu vou deixar para você bem claro o que está acontecendo para você não desanimar. O problema é que talvez você não tenha resposta, como o Lucas teve agora. Você não tem resposta porque você fica tão magoado, tão chateado, tão sentido, tão voltado para a reclamação, que você não tem coração agradecido para olhar para Deus, e você não permite, na verdade você abre uma janela, escancara uma janela para Satanás continuar bagunçando a sua vida, quando você podia ter um coração agradecido e abrir as portas para Deus, te comunicar ao seu coração o quanto Ele ama você e o quanto Ele quer te levar para um nível superior, além do que você está vivendo aqui e agora. Se eu crer nisso, se eu mantiver o meu coração. Sua fé então vai fazer você olhar para as promessas de Deus. Seu coração então vai ficar focado naquele que vem depois. Eu penso que Deus disse assim para ele: olha, você vai salvar a humanidade. Está escrito lá, ele sabia disso. Essa sua morte é para salvar a humanidade. Salvar dos seus pecados. Mas eu vou te ressuscitar no terceiro dia. Jesus confiou nisso. Eu vou te levantar dos mortos. Depois ele diz: você vai sentar à minha direita e vai reinar. E Jesus, ele sabia que tudo isso que estava acontecendo, por mais duro que fosse, não se comparava com o que Deus havia prometido para ele, o que Deus havia planejado para ele. Você entende isto? Se você não conhecer o que Deus planejou para a sua vida, e se a sua vida não for pautada nisso, você é um Zé Ninguém mesmo. Todos os problemas que aconteceram, você vai cair, vai se frustrar e vai virar refém. Mas se você se firmar nas promessas, entrar na palavra, meditar na palavra, buscar a palavra, fazer da presença de Deus a coisa mais importante da sua vida e conhecer a lei dele, você vai conhecer os valores, você vai se comprometer com isso e você vai conseguir olhar para situações. E em vez de você ser um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, sei lá como é que a gente chama, ele diz assim: a situação é complicada, mas eu sou mais que vencedor no nome de Jesus. Sou mais que vencedor. E nem é palavra de efeito, não, mas isso faz uma grande diferença. Eu sou um coitadinho, do nada dá certo, é a minha vida. Em nome de Jesus, o troço está pegando, o fogo está queimando, mas em nome de Jesus, Ele muda todas as coisas, Ele está presente. Então, por favor, Pai, me ajuda a olhar para o Senhor, não para esse troço aqui. E você vai ver o que Ele vai fazer. Jesus disse, as promessas de Jesus: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador, alguém que vai andar com vocês todos os dias, vai habitar em vocês, e vai andar. Você pode contar com isso. Você precisa de conselheiro, você tem um conselheiro, ele se chama assim, o aliado seu. Jesus também disse: eu vou estar com vocês todos os dias, é promessa. Todos os dias, ele diz, até esse último dia chegar, eu estarei, vocês podem contar comigo. Ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. E tem gente que diz que ele foi preparar, não, quando você olha direito, ele falou assim: antes da fundação do mundo, eu já preparei lugar para vocês. Quando eu criei o mundo, eu também planejei essa vida eterna para vocês. Ele diz: eu já preparei. Você quer saber de uma coisa? Essa situação difícil que você está dizendo, que você está vivendo, passando, ele diz assim: não se compara com a morada, com a vida eterna, com o que eu tenho para você. Já. Logo eu estou voltando. Viva essa realidade, creia nessa realidade. É assim, novo corpo, nova vida, novo céu, nova terra, tudo novo para você. Mas ainda eu tenho um galardão reservado para você. Estou vendo tudo que você está fazendo. Cada coisa que você está fazendo, você vai ser abençoado, pode ter certeza. Até um copo d'água que alguém der, falou assim: eu estou levando em consideração. Entende? As coisas menores que você pensa que Deus não está vendo, Deus está vendo tudo. Não faça para os outros, faça para Deus. E tenha certeza que depois você vai ouvir dele: servo bom e fiel. Você foi fiel em tudo que eu dei nas suas mãos. Entra no gosto do seu Pai, e agora você tem muito mais do que você pode imaginar. Amém? Deixa eu dizer uma coisa que aconteceu para concluir. Naquele dia do vendaval, a Mari me manda uma mensagem assim: qual é o quarto que vocês estão? Aí mais tarde eu peguei e mandei dizendo o quarto, não vi nada. Quando chegou a noite, eu recebi uma ligação: ô pai, Micael, a gente tem algo para vocês, queria saber o seguinte: quer que manda aí no quarto, vocês estão no jeito para receber, ou quer vir aqui embaixo receber?
Na minha mente, falei, mandaram uma cesta bem legal. E era isso que a gente desceu pensando. Quando a gente chega lá embaixo, Micael e Marielle, com seus filhinhos, tinham andado mais de 700 quilômetros para passar o dia de aniversário da Rosani e o dia dos pais comigo. Que presente maravilhoso. Que presente especial. Então Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Se Ele não desse isso, a gente continuaria agradecendo. Mas por Ele dar isso, a gente agradece ainda muito, 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 muito mais. Porque assim é o nosso Deus.